Olá a todos. Aqui estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para continuarmos na nossa caminhada de revelação progressiva do Messias. Peçamos a nosso Deus e Pai, Criador e Salvador, que nos ilumine e guie com o seu Santo Espírito para podermos compreender bem a sua mensagem, aquilo que nós vamos ver hoje, que traz algo mais profundo ao nosso coração, para que possamos seguir sempre na estrada da salvação. Para isso, elevemos a Ele, Deus Pai, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na semana passada, nós começamos esta caminhada com São Marcos para descobrirmos progressivamente como o Messias foi se revelando. Bem no início da sua missão salvífica, ele começa a se revelar como Messias, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus. As duas grandes características de Jesus, a sua messianidade e a sua divindade, ele começa a revelar através de sinais logo no início da sua missão. E na semana passada, nós vimos a primeira cura de Jesus, que é reveladora dessas duas condições. E que Marcos é o primeiro a nos contar o que foi que aconteceu. Jesus estava num sábado na sinagoga, quando um homem entra e inopinadamente começa a gritar, falando de Jesus. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O homem, para todos os efeitos, era considerado um endemoniado, isto é, um homem possuído por um espírito mau. E este homem, ele revela quem é Jesus. Ele fala de Jesus como se soubesse, porque ele sabia efetivamente quem ele era. Ele pronuncia uma verdade sobre Jesus. No entanto, Jesus toma uma medida impositiva. Cala-te, sai deste homem, cala-te. O que o Espírito fazia era justamente se queixar da presença de Jesus ali, porque no fundo ele sabia que Jesus ali estava para terminar com ele, para acabar com ele. Ou seja, Jesus não acaba, por exemplo, com o homem possuído, mas ele acaba com o mal que domina o homem. Então é uma cura. E esta cura que Jesus proporciona àquele homem representa a sua liberação do mal que o dominava. Isto foi feito de uma tal maneira na sinagoga, num sábado, que causou um estupor muito grande, uma perplexidade generalizada. Tanto que, terminado essa primeira parte, São Marcos revela que todos ficaram impressionados. E na sinagoga perguntavam exatamente quem é esse homem, quem é esta pessoa a quem os demônios obedecem.
a pessoa que tem o poder de afastar os demônios, de acabar com o demônio representante do mal. Ora, isto é um atributo de Deus. Só Deus tem essa capacidade de livrar as pessoas do mal. A pergunta era exatamente devido à surpresa de todos, porque aquele homem, um homem igual a todos os outros, tinha esse poder, tinha essa capacidade. Claro que Jesus não estava fazendo nada disso para se exibir. Ele estava querendo que, através deste sinal, as pessoas pudessem reconhecer quem ele era. Depois começaram a atribuir a isto o milagre. Sim, é um milagre, mas o milagre na realidade é um sinal. É um sinal de algo mais profundo, de algo mais sério, de algo que atinge mais diretamente a pessoa beneficiada pelo milagre, mas todos aqueles que estão ao redor. O milagre tem essa característica, a de levar as pessoas a acreditarem num bem maior, de acreditarem naquele que tem uma capacidade, o único que tem a capacidade de fazer isso. Milagres só Deus realiza. Agora, Jesus, como homem, Deus, ele tinha esse poder também. E ele queria que, através desses milagres, entre aspas, através desses sinais, porque na realidade são sinais, as pessoas fossem reconhecendo nele o Messias esperado, o enviado de Deus, aquele que viera anunciar um ano de salvação, o ano jubileu, o ano jubilar. Então foi isso que Jesus fez. No entanto, as pessoas, como acontece até hoje, nos nossos dias, só têm olhos, só dirigem a sua atenção para aquilo que é o extraordinário. Claro que isto chama atenção, mas as pessoas não têm o hábito de penetrar mais fundamente naquilo que representa o sinal. O sinal externo representa algo mais profundo. E é este algo mais profundo que Jesus queria que as pessoas entendessem. Que Jesus queria que as pessoas sentissem em si mesmas. E este algo mais profundo era ver nele, reconhecer nele aquilo que ele era, o Messias, o Filho de Deus. Mas isto, claro, é uma coisa tão difícil que até hoje, apesar de todos os sinais, até hoje as pessoas, não todas obviamente, mas encontram dificuldade de reconhecer esse poder maior de Jesus, de reconhecê-lo inclusive como o Salvador. A ponto de que o fundador dos passionistas, da congregação passionista, da congregação da paixão, ter se voltado inteiramente para esse carisma, ao olhar a cruz, descobrir que ali estava o amor encarnado, mas o amor não amado. Este é o grande problema. Problema que nos atinge, problema que vai fundo em nós até hoje. Até hoje. Então precisamos continuar nessa caminhada e ir descobrindo o Messias que vai se revelando a cada momento da nossa vida. Esse fato de Jesus, quando ele cura um homem dominado pelo espírito mau, diz aqui que a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Isto se passou na sinagoga de Cafarnaum, como eu disse, num sábado, durante o dia.
Mais adiante, mas ainda na sequência, e como um complemento para esta primeira parte, nos versículos 32 a 34, São Marcos nos conta que à tarde, quer dizer, quando depois do pôr do sol, então nós estamos num sábado, e este sábado, à tarde, quer dizer, quando o sol se pôs, para os judeus tinha início um novo dia. Então, já foi no dia seguinte. No dia seguinte, quer dizer, ao pôr do sol já começava o dia seguinte. Então, para nós, isto seria sábado e o que nós chamamos hoje de domingo. Então, no domingo, vamos colocar a coisa para a gente entender bem, uma multidão, quer dizer, no início do domingo, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Por que isso? Porque a lei judaica, a Torá, impedia de se fazer qualquer tipo de trabalho aos sábados. Então as pessoas que eram que deviam seguir a lei, a respeitavam integralmente. Então esperaram o sol se pôr. Quando o sol se pôs e apareceu a primeira estrela da manhã, para eles isto já era o dia seguinte. Isto equivale a umas 5 horas da tarde, dependendo da estação do ano. Então era mais ou menos 5 horas, 5 e pouco, quando o sol já tendo se posto, aí sim, já é um novo dia, vamos levar todo mundo lá. Aí é isso que São Marcos nos conta, dizendo que levaram a Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Foram lá por quê? Porque, no que dizia aqui, a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. A fama de Jesus, por quê? A fama de Jesus se espalhou depressa porque ele tinha expulsado um demônio de um homem. Quer dizer, um espírito mau de um homem. E então, todo mundo via nisso algo miraculoso, quer dizer, vamos lá correndo, porque se nós estamos doentes, vamos a ele que ele cura. Então, a primeira ideia que as pessoas faziam de Jesus não era, evidentemente, a do seu verdadeiro, da sua verdadeira natureza. Não. A primeira ideia disso é a seguinte, olha, viam em Jesus, vamos lá nos aproveitar disto. Vamos lá, porque ele falando, ele tocando na gente, ele falando qualquer coisa, este homem tem um poder extraordinário, o poder de expulsar demônios, então, e curar os doentes. Então vamos lá correndo para que ele nos cure. Como se fosse Jesus um daqueles curandeiros, não é? Como se Jesus fosse uma pessoa que estivesse lá para fazer a vontade de todos que queriam somente queriam ver resolvidos os seus problemas, atendidos os seus interesses, mas não chegando ao âmago, ao cerne do que significava realmente curar e botar para fora os demônios. A grande pergunta que se faz hoje é essa, continua sendo a mesma. Quando se busca Jesus como um objeto de supermercado ou aquilo que ele realmente é? O que fazem as pessoas? Quando vão para o Largo da Carioca, quando podiam ir, porque hoje não é possível, por causa da aglomeração, mas com um megafone, a falar de curas miraculosas e tendo um monte de gente ao redor, como se isso fosse possível da parte dessas pessoas. No tempo de Jesus aconteceu o mesmo. Vamos lá para que ele possa atender às nossas necessidades pessoais. A retribuição não existe, mas as nossas necessidades pessois, sim. Ele me atende e pronto, fica resolvido o caso. Aí, uma vez que eu fico curado, eu dou meia volta, viro as costas para ele e vou embora.
Por quê? Porque já fui atendido na minha necessidade. Então, diz lá isto: todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa, onde estava Jesus, porque Jesus, eu pulei propositalmente, mas Jesus tinha saído da sinagoga e tinha ido à casa. Nós já vamos falar da casa. Mas então o povo estava todo lá. Aí diz aqui, no versículo número 34, Marcos nos conta que Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Vejam, embora as pessoas buscassem Jesus por interesse próprio, o que vai acontecer é que Jesus não se recusa a curá-los das suas doenças. Jesus não se recusa a expulsar os demônios, entre aspas, de cada um. Expulsar o demônio quer dizer livrar do mal. Isso vai voltar daqui a pouco. Ele não deixava, e aí vem o outro ponto importante, ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. Jesus não deixava que os demônios falassem. Jesus proibia-os de falar, como aconteceu lá no início, quando ele expulsa: o que quer de nós, Jesus Nazaré? Você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é. Você é o Santo de Deus, tinha dito aquele demônio que Jesus expulsara do homem lá na sinagoga. Eu sei quem você é o Santo que Deus enviou. Se ele é o Santo que Deus enviou, ele é o Messias. Jesus estava lá para se revelar como tal, mas ele não se anuncia como tal, ele se anuncia pelas obras, que no caso é o sinal, é a cura que ele proporciona às pessoas. Cala-te e sai deste homem, foi a resposta de Jesus. Por que Jesus diz isto? Exatamente, há um motivo para isso. Esse cala-te, e que Jesus vai repetir muitíssimas vezes, como nós estamos vendo aqui, quer dizer, no versículo 34, São Marcos diz que ele expulsou e não deixava que os demônios falassem, pois os demônios sabiam quem ele era. Ele não queria que os demônios falassem. Isso se chama, teologicamente, de segredo messiânico. Esse é o segredo messiânico, ou seja, o segredo do Messias. O Messias fala por si, ele se revela pelas suas obras, não porque ele precise chegar lá e apregoar: eu sou isso, eu sou aquilo. Muito menos que ele seja revelado por alguém, por uma entidade que não pode revelar, como nós vamos ver já já. Então, o que acontece é que Jesus fez isto. Ele curou muita gente. Então, são inúmeras curas. Ali, para nos guiar, eu coloquei curas e curas. Porque há dois tipos de curas. Há a cura externa, a cura que todas as pessoas veem, e há a cura interna, aquela que serve apenas para uma pessoa. E isto acontece, ou deve acontecer conosco também. Quando nós estamos, por exemplo, assistindo à missa, quando estamos ouvindo a pregação do sacerdote na homilia, certamente devemos ficar atentos, porque é a palavra de Deus que está sendo transmitida, é a palavra de Deus que vai sendo, em que Deus, através dela, vai se revelando. Então, há algumas coisas que são reveladas para todos. Todos nós ouvimos a mesma mensagem. Todos nós assistimos, aspas, a uma cura, a mesma mensagem para todos. Agora, há uma cura específica, ou seja, há um sinal específico lançado para você, para mim. Então, pode ser uma palavra simples, mas esta palavra fica lá no fundo do nosso coração. É a semente lançada, que deve, evidentemente, cair num terreno bom. Então, quando cai no terreno bom do nosso coração, ela germina,
e vai frutificar. É este tipo de palavra que serve hoje em dia de cura. Às vezes nós estamos passando por um momento muito difícil quando ouvimos uma palavra. A palavra de Deus vira a nós. A palavra que todos ouviram. Ou seja, serve para curar todos, externo. Mas vai curar especificamente você. Naquilo que você mais necessita. Desde que você esteja aberto para isso. Desde que você se permita ser tocado pela palavra. Para isso é preciso estar atento. Não pode ficar com o celular, não pode ficar desatento, porque barulho ao nosso redor nós temos muito, e que nos distrai. Quantas e quantas vezes na missa nós estamos distraídos por alguém, por alguma coisa, por algum barulho, pelo gato que passa, pelo vento que sopra, pelo ventilador que está desligado, e que eu preciso ir lá ligar na hora em que a palavra de Deus nos está sendo oferecida como alimento. Eu quero ser curado? Então, ótimo, abra-me, deixe-me abrir para a cura, deixe-me abrir para a palavra de Deus que vem a mim, a palavra de Deus que quer me curar. Ela está sendo lançada para todo mundo. Claro que vai ter um significado para aquele específico, para você, para mim, para aquele outro que também está ouvindo. Se você ainda não fez essa experiência, ainda é tempo. Preste mais atenção, dedique mais tempo ao estudo da palavra, à meditação dela. Jesus impõe um silêncio para aqueles que não têm condições de falar dele. Por isso ele diz: cala-te, mas não para você. Não para você que está disposto a ouvir a palavra, a acolhê-la no seu coração e depois, evidentemente, de tê-la meditado, pôr em prática essa palavra. O que eu vou fazer, que medida vou tomar, que caminho vou seguir, deixa Jesus falar para você. Deixa que Jesus te cure. E ele cura pela palavra, mas a palavra posta em prática. É exatamente isso que ele vai fazer, como fez naquele mesmo dia em que ele curou o endemoniado. Então, já sabemos, o cala-te, silêncio messiânico. O silêncio messiânico é para aqueles que não têm condições de falar dele, de Jesus, porque eles são do mal. Eles são os representantes do mal, são espíritos do mal. Ora, quem é do mal está contra Deus. E se está contra Deus, não pode falar de Deus. Só fala de Deus aquele que é do bem. Exatamente, porque Deus é a essência do bem. É o bem por excelência. Então nós só somos levados a falar de Deus, como São Paulo nos ensina, quando tocados pelo Espírito Santo. Quando nos deixamos tocar por Ele. Ele vem a você, Ele vem a mim. Ele quer que nós sigamos aquilo que, as suas inspirações, as suas indicações. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa vontade em cima dessa vontade, o meu ser intelectual, o meu ser racional acima disso. Ora, deixemos que Santo Agostinho nos fale com força. Creio para entender. E ao entender, eu vejo que naquilo que eu acreditava era verdadeiro. Crede
ut intelligas, ou seja, crê para entenderes. Primeiro crer e depois compreender. Aí está a fé e a razão. Estão juntas. Não podem estar separadas. Mas a fé é o que deve nos animar antes. Ouvimos a palavra de Deus, devemos fazê-lo com fé. E deixar que ela nos molde, e uma vez nos molde, evidentemente, nos ilumine a razão, para que a gente possa colocar em prática aquilo que nós podemos entender da palavra de Deus. Isto é curar. Isto é curar da descrença. Isto é viver da esperança. Isso é ter confiança na palavra de Deus. Confio em Ti, Senhor. Espero em Ti, Senhor. Nós vamos ver no curso dessa nossa série exatamente isto. As pessoas se voltarem para Jesus e não falarem com aquele espírito do mal. Eu sei quem Tu és. Ele não sabe nada. Ele sabe sim que ele é, mas ele sabe porque ele vai ser destruído. Então Jesus não quer que seja assim o nosso conhecimento dele. Ele não veio para isso, mas ele veio para todos, sem exceção. Mas ele quer que nós, espontaneamente, que nós do fundo do nosso coração, nos abramos a ele, deixemos que ele haja em nós. Ele veio para redimir-nos das nossas faltas. E ele o fez na cruz, já foi feito. Por isso ele é também o Santíssimo Redentor. O Santíssimo Redentor, que é o amor não amado. Interessante que o amor não amado de São Paulo da Cruz, mais ou menos na mesma época, uns anos depois, uns 20 anos depois, redundou no Santíssimo Redentor de Santo Afonso Maria de Ligório. É a mesma vertente, é o mesmo caudal correndo para o mar de Deus. Dois homens que descobriram isto, no amor de Deus, a revelação do Deus homem, que é Cristo em nós. Isto vale para longe também. E veja, a partir de coisas simples, narradas de maneira bem objetiva, bem franca e bem fácil de entender, nas palavras de São Marcos. Jesus inicia a sua revelação progressiva como Messias e como o enviado de Deus, o Filho de Deus, com uma cura, dando a entender que a cura ela tem um sentido muito maior do que aquela mera ação de a pessoa curar, ficou boa, através de uma palavra de Jesus. A palavra tem a sua força, a palavra é a que vale, mas é dentro de nós que nós descobrimos a grande cura, que Jesus quer operar em nós. Como fez ainda naquele mesmo dia, capítulo 1, versículos 29 a 31, também é bem simples. Então, vamos primeiro entrar no ambiente da história e conhecer as suas circunstâncias. Vamos entender mais profundamente o seu real sentido. Diz São Marcos, logo depois desses episódios da sinagoga, logo depois Jesus saiu da sinagoga e Jesus, Simão, André, Tiago e João, tendo saído da sinagoga, foram até a casa de Simão e de André. Bom, vamos nos situar.
Nós estamos na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde morava Simão. Cafarnaum fica na beira do lago de Genezaré, quer dizer, do lago de Tiberíades, do mar da Galileia. É o famoso mar da Galileia. E era uma cidade importante, porque era muito comercial, quer dizer, todas as rotas de comércio daquela região passavam por ali, por aquela cidade. Tanto que os coletores de impostos viviam lá. Então, ali era a cidade principal daquela região. E era nela que morava Simão Pedro, não é? Simão Pedro. Simão, mas até aqui ele é um Simão, digamos assim. Pedro será muito depois. Aqui está só no início. Então, Simão, aquele que já tinha ouvido Jesus que ele seria pescador de gente, não é? O Simão morava lá. E Jesus escolheram os seus 4 primeiros discípulos, que são exatamente Simão Pedro, André, o irmão de Simão, está sempre com ele. Foi ele, André, que levou Simão a conhecer Jesus. E os outros 2, os filhos de Zebedeu, os irmãos Tiago e João, que serão os apóstolos. Por exemplo, o apóstolo Santiago é esse que vai ser comemorado agora no dia 25 de julho. É exatamente esse São Tiago. Esse São Tiago é o Tiago, irmão de João, que na ordem dos discípulos e dos apóstolos é chamado de Tiago maior, porque existe um outro Tiago que é considerado menor, não porque a fé de um fosse maior do que a do outro, o amor de um por Jesus fosse maior do que do outro, não, foi apenas por uma questão de distinção, talvez até porque um era mais alto do que o outro, pode até ser isso. Muito bem, então o que acontece? Essas 4 pessoas, que são os 4 primeiros discípulos de Jesus, a saber, André foi o primeiro na realidade, Simão foi logo depois, mas como Simão precede André, então é Simão Pedro, André, Tiago, por ser mais velho, e João, que era um rapazão, nessa época, o irmão de Tiago. Jesus foi com os 4 para esta casa. Então nós estamos, vejam bem, num dia de sábado, é um dia sagrado para os judeus, o Shabat, não é um dia de sábado. Eles já tinham passado pela sinagoga, onde acontecera aquele caso espantoso, aquele caso miraculoso, de Jesus expulsar um demônio de um homem, ou seja, Jesus matou o mal que atingia aquela pessoa, e mais, ainda por cima, mandou que o demônio ficasse calado. E isto provocou, como eu disse, uma perplexidade muito grande, e a grande pergunta, quem é esse homem? Já começavam a querer saber, mas por curiosidade, tudo bem, é natural, é da nossa própria condição humana, a curiosidade. Temos que ser curiosos. Quem é esse homem? Tudo bem, até hoje devemos perguntar isso. Vamos abrir então as escrituras para descobrir quem ele é. Muito bem, então Jesus, tendo saído da sinagoga, tendo cumprido lá a sua função, o início da sua missão na sinagoga, ele saiu da sinagoga acompanhado dos 4 e se dirigiu a uma casa, que é a casa de Pedro, a casa onde morava Pedro, certamente com André, que era seu irmão, e não há nenhuma outra indicação de que André morasse diferentemente num outro lugar. Não, os 4 foram para casa. Aí o que aconteceu foi o seguinte: a sogra de Simão estava de cama com febre. Então nós ficamos sabendo, por essa indicação, que Simão era casado. Ele tinha mulher, porque a sogra dele estava de cama com febre. Menciona-se a sogra de Simão, o que nos indica que ele era um homem casado e que provavelmente tinha constituído uma família.
Esta é uma primeira e capital indicação pelo que vai acontecer. Ela está de cama com febre. Num dia de sábado, Jesus chega à casa de Simão e aí ele fica sabendo, porque diz assim: assim que Jesus chegou, diz o texto aqui, esse texto na versão moderna, contaram a ele que ela estava doente. Contaram a ele que ela estava doente. Como ele havia curado de uma maneira extraordinária aquele homem lá na sinagoga, a fama dele já começou a se espalhar, é claro que chegou imediatamente a casa. Contaram a ele. Contaram é sujeito indeterminado. O evangelista não está preocupado em dizer quem contou. No caso de Marcos, nós podemos ter a certeza de uma coisa: não foi Pedro. Porque se tivesse sido Pedro, Marcos teria revelado. E ele, ou se não ele, Mateus e Lucas, que falam da mesma coisa, que falam do mesmo episódio. Talvez não Marcos, porque Marcos é considerado o porta-voz de Pedro, mas é o evangelho em que Pedro aparece na sua versão mais plana, mais chã. Porque sendo Pedro o autor, digamos assim, da história que conta Marcos, quer dizer, é a história de Jesus, mas pela visão de Pedro, se é isso, quer dizer, Marcos faz essas anotações, então o que acontece? Marcos transmite muito do que ele ouviu de Pedro. É como se Pedro dissesse assim: escreve isso, fala aquilo. E então ele não fala muitas coisas favoráveis de Pedro, não fala não. Pelo contrário, as coisas mais duras de Pedro, as atitudes mais duras de Pedro em relação a Jesus, é Marcos que conta. Isto como Marcos, por isso Marcos é o primeiro evangelista. Mateus veio depois e Lucas é o terceiro. Então quando chega em Lucas, a coisa já está mais abrandada. Aí depende do que a comunidade pensava. Qual é o interesse da comunidade por isso? Mas nenhum dos três revela quem foi que disse a Jesus que a sogra de Pedro estava doente. Quer dizer, ele não tinha chegado ao local onde ela estava, mas ele já sabia que ela estava doente. Alguém da casa, quem sabe se a própria filha da senhora, a mulher de Pedro, que chegou para Jesus, não sei, não sabemos. Mas alguém ali da parentela, alguém da criadagem da casa, deve ter dito para Jesus: olha, a sogra do Pedro está. Provavelmente não terá sido Pedro. Talvez ele tivesse querido dizer, mas guardando um certo pudor, ele não disse coisa alguma. Ele deixou que a coisa acontecesse. Vamos pensar assim. Porque Jesus, nesse momento, ele fez exatamente o seguinte: ao ouvir o que lhe contavam, que a sogra de Pedro estava doente, ele chegou perto dela, segurou-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. A febre saiu da mulher. Essa mesma passagem é contada com pequenas nuances diferentes por Mateus e por Lucas. Mas aqui, Marcos é bem objetivo. E nessa objetividade de Marcos, ele está nos indicando algumas coisas que vão mais fundo nessa atitude, nesse agir de Jesus. Jesus não apenas fala, ele fala e faz. Então note bem, ali tem uma pessoa doente. O que faz Jesus? Primeiro verbo importante, Jesus, ele chegou perto. Chegar perto quer dizer aproximar-se. Ele se aproximou da pessoa doente na cama. A pessoa está com febre, veja bem,
Hoje ter febre é visto de uma maneira, mas naquela época que não tinha os recursos que nós temos hoje, que não tinha vacina, que não tinha nada, o estar com febre era um problemão. Porque pela lei, uma das prescrições, das 613 prescrições que os doutores da lei impingiram a ela, e que serviam como um grande peso nas costas das pessoas simples, de todo mundo que tinha que cumprir a lei. Era impossível cumprir a lei, exatamente por causa dessas prescrições. Uma dessas prescrições dizia justamente isso. Primeiro, sábado, não pode trabalhar, não pode fazer nada no sábado. Portanto, não pode fazer nada, não pode curar. Não pode agir como médico. O médico não podia trabalhar no sábado. Era proibido. Segundo, trata-se de uma mulher. Então, e uma mulher doente. Uma mulher caída numa cama. Dois problemas. É mulher e está doente. Se está doente, é impura. E sendo impura, não se pode nem chegar perto. O que faz então Jesus? Aproxima-se dela, quebra imediatamente uma das regras. Ele se aproxima, quer dizer, ele chegou bem perto dela, bem perto, na beira da cama, indicando com isso o quê? Que ele estava solidário com aquela pessoa doente. A solidariedade de Jesus é revelada imediatamente nesse momento, nessa ação dele. Aproximar-se da pessoa que necessita da sua ajuda. Se nós somos cristãos batizados, se seguimos Jesus como seus discípulos atuais, devemos fazer a mesma coisa. Aproximarmos-nos daqueles que mais necessitam. E o aproximar-se daqueles que mais necessitam não é apenas daquele mendigo ou do pobre, destes especialmente, daqueles que mais precisam, mas também do nosso irmão que está do nosso lado, da nossa casa, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó. Não botar no gelado, não. Porque eles precisam da nossa ajuda. Um amigo, principalmente um amigo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa, olha para um indivíduo e está sentindo naquele olhar, especialmente se for um amigo, a necessidade de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de confiança, de esperança. Como cristãos, ou seja, como seguidores de Cristo, devemos ser essa palavra. Devemos nos aproximar dessa pessoa. Na minha vida, eu tive muitos momentos em que isto aconteceu. Muitos momentos. E eu aprendi. Então, por exemplo, quando podia andar no metrô, uma das minhas atividades favoritas era exatamente, ou sentado ou em pé, perceber as pessoas, o que ia nas pessoas, o que se passava com aquelas pessoas. Eu me dava essa tarefa de observar em cada um. Claro, eu não ia falar com elas, não saía, você está isso. Não, nada disso. Mas se no fundo do meu coração eu sentisse que alguém estava necessitado, porque isto vem no rosto. Os olhos são o espelho da alma. Isto vem no rosto. Então, naquele momento, eu fazia a Deus uma oração por aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, que eu sentia estar precisando de alguma coisa. Isto é ser solidário. Especialmente com aqueles com os quais a gente não conhece.
Não sei quem é, uma pessoa igual a mim, dentro de um carro do metrô, ou na rua. Quantas vezes nós vimos isso? Quantas vezes eu vi pessoas andando pela rua, aqui, lá em São Paulo, no exterior, andando pela rua, chorando. Algo está se passando no fundo dessa pessoa. Então, não nos custa nada fazermos uma oração, mentalizarmos aquela pessoa em nós, e no momento que a gente está passando, a gente pedir a Deus que a cure do mal que ela está sofrendo. E se possível, se realmente for possível, se não for nenhum incômodo, se não for nenhuma intromissão indébita, chegar e falar com a pessoa. Mostrar solidariedade, aproximar-se da pessoa, como Jesus fez, aproximou-se da sogra de Pedro, caída numa cama, deitada numa cama, com febre, quer dizer, doente, está doente. Ela tem um mal físico, mas provavelmente teria também um mal interior, porque uma coisa vai com a outra. Então, o que acontece? Ele se aproxima. Segundo, solidariedade. Segundo gesto de Jesus, ele toca na pessoa. Isto era impossível fazer. Isto era totalmente impossível. Não era permitido que se fizesse essa coisa. Ele toca na pessoa. Ele não discrimina aquela pessoa. Aquela mulher era discriminada duplamente pela própria lei. Primeiro, porque era mulher. E segundo lugar, porque ela estava doente. Sendo doente, ela era considerada impura. Onde já se viu tocar numa pessoa, numa mulher, num dia de sábado, sendo ela impura ainda por cima? Jesus tem solidariedade com a pessoa e não a discrimina. É a mesma coisa. Devemos ser solidários sem discriminar. A gente, primeiro, não discrimina, vai a qualquer um. E segundo, para mostrar a solidariedade. Jesus fez as duas coisas. Era sábado, era uma mulher, a mulher estava com um problema e Jesus estava ali para ajudá-la a sair do problema. Aí vem a terceira ação de Jesus. Não apenas os evangelistas, o Mateus e o Lucas, dizem que ele tocou nela. Aqui Marcos é mais objetivo, faz mais. Toca, segura nela e a levanta. Restaura-a na sua dignidade. Diz o texto que imediatamente a febre desapareceu. Quer dizer, ela ficou curada. Ela ficou curada porque ela queria ser curada, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque Jesus queria curá-la. Porque Jesus não faz isso por exibicionismo, não. Jesus cura porque quer. Jesus deseja a cura das pessoas. E como ele tudo pode, ele cura não apenas o mal físico externo, a febre sumiu, mas também o mal interno. Aquilo que vai no fundo do coração, aquilo que atinge mais duramente a alma da pessoa, aquilo que nós não conseguimos explicar. Jesus conhece, Jesus sabe, e a sogra de Pedro está aí como exemplo disso. Depois de ter expulsado o espírito maligno daquele homem na sinagoga, Jesus vai fazer uma segunda cura. A segunda cura é a da sogra de Pedro. Então ele é solidário não apenas com ela, mas também com um amigo. Porque Pedro, nessa altura, já era amigo dele. Então Jesus se importa com a pessoa em si, mas se importa com os circunstantes, com aqueles que estão ao redor, com aqueles que gostam da pessoa.
Jesus faz isso por sua própria iniciativa. Embora de vez em quando ele também se permita mais uma coisa, que a pessoa chegue e fale para ele. Ele deixa que as pessoas falem. Ah, como é que eu vou falar com Jesus? Não sei. O exemplo que serve é aquele que eu acabei de dar. O do metrô, quando uma pessoa não está bem. Estou falando do metrô, quer dizer, hoje em dia até voltou a ficar cheio. Ainda não devia, mas voltou a ficar cheio. Mas de qualquer maneira, a gente podendo evitar, evita. Mas assim mesmo, a gente pode ver a cara, no rosto da pessoa, se a gente está aberto à solidariedade, se essa pessoa está angustiada com alguma coisa. Eu tenho certeza de que você já deve ter experimentado isso. Isto não é apanágio de uns poucos, mas são uns poucos que realmente querem seguir Jesus. Como nós aqui. Uma pequena greve, mas que queremos seguir Jesus. Jesus, portanto, se aproxima da pessoa, não discrimina, pega na mão, é solidário, e a levanta, tira da cama, ou seja, restaura a pessoa a sua dignidade. Dignidade que ela havia perdido porque até legalmente, porque era considerada impura. Não, volta com esta pessoa ao convívio do seu povo, dos seus parentes. Não é isso que nós estamos ansiando, porque estamos ansiando já há mais de um ano. Voltarmos novamente ao convívio que nos é tão caro, a nós outros brasileiros, que temos esse espírito cálido, do estar junto, do abraço. Queremos estar, então, é nesse momento que a gente não pode estar junto, que a gente ainda deve manter os cuidados necessários para que as outras pessoas não sofram por problemas que nós podemos estar causando por hora. Mas aí está a vacina para nos ajudar a voltar a ser aquilo que nós éramos, mas diferentes. Diferentes. Porque não podemos mais ser, como humanidade, aquilo que nós éramos até há 1 ano e meio atrás. Tudo precisa ser modificado. Porque a cura, ela vem disto. Nós precisamos nos curar dos nossos males. Como nós não podemos fazer isso por nós, aí vem a vacina para nos ajudar. Mas, acima de tudo, está Deus, que não quer o mal. Tanto não quer o mal, que Jesus mandava que o demônio ficasse calado, não dissesse quem ele era. Por isso ele curou muita gente e mandava que calassem a boca. Não, mostra quem é Jesus pela tua ação, pelo teu modo de ser, por quem tu és. É isso que ele diz para mim. É ele que diz, é isso que ele diz para você. E é isso que nos ensina São Paulo. Aí está Jesus, mostrando as suas características messiânicas e divinas. São as duas características de Jesus. Messiânica, ele é o enviado do Pai, e como tal, ele evidentemente age em nome do Pai, porque ele é igual ao Pai, no caso dele. Ele então vai e cura as pessoas, cura externamente e internamente. É solidário, não discrimina e restaura a pessoa a sua dignidade. Então aí, as 3 características do Messias. Ele veio para isso,
para restaurar aquele povo caído a sua dignidade, fazer com que ele voltasse ao convívio daqueles que os haviam expulsado do convívio social. Daí porque ele vai depois, na sequência disso, vai se revelando na cura do paralítico, do leproso, do cego, do mudo. Todos são sinais, todos são símbolos, mas símbolos muito potentes, muito poderosos, símbolos marcantes daquele que veio do céu, se tornou um homem como nós, entrou na vida da humanidade para fazer com que a humanidade vivesse também a sua condição divina, porque Deus, ao criar o homem, fê-lo à sua imagem e conforme a sua semelhança. A imagem todas as criaturas têm, somos feitos à imagem de Deus, mas a semelhança é prerrogativa de uma dessas criaturas, você e eu. Por isso que no Gênesis disse que Deus, ao criar o homem, terminado o processo da criação, ele viu que tudo era bom. Tudo era, no caso do homem, muito bom. Então aí está, é exatamente o que Jesus veio mostrar. Ele é o perfeito homem e perfeito Deus, e veio com isto, veio curando as pessoas, inclusive a sogra de Pedro. Inclusive por primeiro, que a primeira cura narrada no Evangelho é exatamente essa. Considerando ser Marcos o primeiro evangelista, então a primeira cura, a primeira grande cura é essa. Porque antes na sinagoga foi uma cura, mas de um demônio. Por quê? Essa é a outra característica que eu repito. Quando Jesus cura, ele cura porque quer curar. Pediram a ele, tá, mas ele quer curar em primeiro lugar. Ele sempre quer. Em segundo lugar, ele cura não apenas aquilo que são o mal físico, o mal externo. Porque a cura externa é indicativa da cura interna. Ele tem o poder de curar ambas, o mal físico e o mal espiritual. Deus cura ambos. E isto é patente ao longo de todo o Evangelho. Para concluir, nós temos lá amor e serviço. Exatamente isso. Jesus veio e curou por amor. Mas quem nos dá o exemplo melhor é a própria sogra de Pedro. Quando diz que ela começou a servi-los. Então, se Jesus, por amor, por uma manifestação maior de amor, por amor absoluto, por amor total, ele curou a sogra de Pedro, e a cura é definitiva, é perene e é total, porque vale para fora e para dentro. É uma cura que não tem volta. Curou uma vez, está curado sempre. Então, a sogra de Pedro também, ela manifesta o seu amor por Jesus, o seu amor a Jesus, servindo. E não apenas servindo Jesus, mas servindo aqueles que estão na entourage de Jesus, que fazem parte do grupo de Jesus. E outra coisa, ela também já não se sente mais, porque está totalmente curada, ela não se sente mais presa às prescrições legais, porque a dona, independentemente de estar doente ou não, se estava doente, era impura, ainda por cima, mas não podia trabalhar também aos sábados, não podia fazer o almoço, porque era proibido trabalhar no sábado. Ela põe tudo isso de lado
Porque por amor a Jesus, tudo passa a ser inútil. Tudo perde o valor, como Paulo apóstolo iria dizer muito depois. Tudo aquilo que para mim era valioso, tudo aquilo que eu fazia como a coisa mais importante da vida, depois de Jesus, tornou-se lixo. A palavra é essa mesmo, tornou-se lixo. Porque Jesus está acima dessas coisas todas. Então, nada disso. Jesus veio curar, para ele não tem dia, nem hora, nem estação do ano, nem nada que o impeça legalmente de praticar uma cura. Porque o amor de Deus está acima de qualquer coisa. E o amor de Deus deve ser seguido por nós. Amai-vos uns aos outros. E amai-vos uns aos outros como eu vos amei no serviço. O amor gera o serviço. O serviço proveniente do amor passa a ser o amor em prática. O amor em ação. Este é o serviço. O serviço ao próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus botou a trava mais alta. Como eu vos amei. Como eu vos amo. E Jesus ama desta maneira. Para ele não tem tempo nem hora. Veja bem. Começou na sinagoga de manhã cedo. Passou uma manhã inteira. Durante a tarde entrou em casa. E logo que anoiteceu, o povo já estava na porta. Que foi aquilo que nós começamos a ver no início. O povo já estava na porta. Então foi um dia intenso em que Jesus se revelou como o Messias. Quantos descobriram isso? Eu ousaria dizer que muito poucos. Talvez até nenhum. Pelo que viria a acontecer depois. Mas a grande questão não é naquele momento, em que tudo era surpreendente. A grande questão é hoje, 21 séculos depois. Nós já nos convencemos disso? Já nos convencemos de que Deus é amor? Primeira carta de São João, 4º capítulo, versículo número 8. Deus é amor. E Deus se revela no amor, pelo amor. Eu conheço alguns sacerdotes, mas um especificamente, que nas expressões litúrgicas, em que aparece a frase Theos Pantocrator em grego, ou seja, Deus Todo-Poderoso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele não reza assim, é um sacerdote, ele reza assim, creio em Deus Pai Todo-Amoroso. No início isso causa uma impressão equivocada, pois é no amor que Jesus mostra o seu grande poder. O poder de Deus. Deus é amor. É no amor. Então, o Todo-Poderoso inclui Todo-Amoroso. Não é porque poder de criar, não. Esse é a primeira característica de Deus. Mas a sua maior característica é o amor, porque ele cria por amor. E o amor é a essência do bem. Aí nós podemos entender novamente, vou repetir, porque Jesus mandou que os demônios ficassem calados. Não falassem dele. Porque só pode falar dele aquele que tem amor no coração. Aquele que é iluminado e guiado pelo Espírito Santo. E não é o caso do demônio que Jesus expulsou daquele homem e de tantos outros que ele iria expulsar muito durante a sua vida terrena, e de tantos outros que ele continua expulsando em nós, ou de nós, quando nos deixamos arrastar por ele.
O demônio do poder, o demônio da ganância, o demônio da riqueza extrema, absoluta, o demônio do descaso, o demônio do descompromisso com as pessoas, o demônio da falta de solidariedade. Isto tudo a pandemia está nos ajudando a revelar. E vai se revelando para nós, para que nós sejamos pessoas diferentes, mais amorosas, mais prontas ao serviço daqueles que precisam de nós. Sejam quem for, sejam eles os que forem, não importa. Mas principalmente aqueles que são mais necessitados. Por que usar? E haverá sempre. Não nos esqueçamos de uma coisa: pobres vocês encontrarão sempre, mas a mim vocês só têm agora. Isso Jesus disse para os seus apóstolos num determinado momento, mas depois ele decidiu ficar definitivamente conosco, nós que acreditamos e nós que o tomamos como alimento na Sagrada Eucaristia. Razão porque, ao tomá-lo como alimento, nós devemos dar graças ao Pai, todo o amoroso, que se deixou ficar conosco como alimento. Devemos agradecer por ele ser alimento para nós. Alimento da palavra, com que somos revestidos, da qual passa a fazer parte do nosso corpo na primeira parte, na liturgia da palavra, e depois completado na liturgia eucarística. Busquemos na missa entender isso, vivenciá-la desta maneira, para que nós possamos efetivamente sentir o Cristo em nós, o Cristo conosco, o Cristo que nos quer como Ele, todo amoroso, para sermos todo poderosos no amor. Nossa Senhora, que entendeu isto desde o primeiro momento, a ponto de dar essa instrução: fazei tudo o que Ele vos disser. Jesus está dizendo isso para a gente. Ele nos mostrou na cura da sogra de Pedro. Seja solidário, não discrimine, ajude a pessoa a ser restaurada na sua dignidade. Esta é a grande lição da cura da sogra de Pedro. O segundo momento dessa nossa caminhada de revelação progressiva do Messias. Peçamos, pois, a nossa querida Mãe do Céu, que ela nos ajude a descobrir o Cristo em nós, em primeiro lugar, para que nós possamos ver Cristo nos outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Tchau.